Boa noite, caros irmãos. Acalmemos nossas mentes e os nossos corações para nos concentrarmos no Evangelho de hoje. Façamos a oração de todos os dias. Senhor, fazei-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consistas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induza-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dê-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortaleça-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não pode converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me por piedade quanto posso fazer nas obras, usando paciência e coragem acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinastes e, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta a minha fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. E que assim seja. Boa noite a todos. A leitura do nosso Evangelho de hoje, do capítulo 5, item 6, Bem-aventurados os aflitos, tem como subtítulo Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morreram em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa, sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente.
Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça, que à primeira vista parece merecida, tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Olá, amigos. A leitura do Evangelho de hoje, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, vai nos trazer uma clareza sobre algumas dificuldades que a gente passa e sobre uma frase que é muito dita, a gente escuta em algumas rodas de amigos, no trabalho, em alguns outros locais, que é: a vida é injusta. E nesse tópico do Evangelho, a gente vai perceber que não, que a vida não é injusta, mesmo que a gente não entenda o porquê algumas coisas estão nos acontecendo ou acontecendo a outras pessoas. Nesse capítulo, as causas anteriores das aflições, ele vai levantar alguns questionamentos, como por que algumas famílias passam por algumas dificuldades, por que algumas crianças morrem em tenra idade, por que algo parece não fazer muito sentido acontecer para algumas pessoas, enquanto que para outras a vida parece ser um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil, tem alguns benefícios e aparentemente na nossa visão ainda muito material e pontual, que é uma visão só voltada a essa encarnação, as coisas não parecem, dentro do nosso conceito, fazer justiça. E aí, na leitura do Evangelho, ele vai lembrar que todo efeito tem uma causa. E se algumas coisas nos acontecem hoje, elas têm uma causa anterior, que pode não ser nessa existência, pode não ser nessa encarnação, mas que vem de encarnações anteriores, em que houve o nosso plantio e que em algum momento essa colheita passa a ser necessária. O plantio vai ser uma opção nossa, de acordo com a nossa maturidade moral, com a nossa maturidade espiritual, com a nossa evolução, a nossa inteligência, mas a colheita passa a ser obrigatória. E em algum momento da nossa existência, seja numa encarnação ou em outra, essa colheita é necessário que aconteça. E ela não acontece necessariamente por uma punição em si. Deus não nos pune, o universo e a espiritualidade não nos pune. É como uma consequência, de fato, daquilo que foi plantado, porque as leis que regem o universo, as leis divinas, elas são imutáveis. A gente fala mais socialmente fácil até de entender que se eu plantei algumas bananas, eu preciso colher algumas bananas. Eu não vou conseguir colher nenhuma outra fruta se não foi aquilo que eu plantei. Então, acho que vale a reflexão de, ao invés de colocarmos como injusto, como por que eu passo por isso, por que fulano passa por isso, que pecado foi esse, que punição foi essa, por quê, a gente avaliar as coisas que a gente passa para entender quem nós somos ou quem nós éramos. As coisas pelas quais eu passo hoje vão dizer muito mais sobre qual é a minha história de vida nessa encarnação ou nas encarnações anteriores. E isso pode ser uma boa bússola para a minha evolução. Se eu passo por algo hoje, de alguma forma eu tenho ligação com isso que eu passo, e isso vai dizer muito sobre quem eu fui, quem eu era ou quem eu ainda sou. E aí eu tenho exatamente uma questão específica e concreta pela qual eu deveria me debruçar para evoluir, para melhorar, para entender e para aprender. Então,
nesse tópico, acho que fica evidente e faz morada no nosso coração que as coisas não são injustas e que ao invés de nos deixar com raiva pela colheita em si, seja nossa ou seja de outra pessoa, que a gente aproveite essa colheita baseado na ideia de que todo efeito tem uma causa, para que a gente aprenda mais sobre a gente, para que a gente entenda quais são as nossas inclinações e que a gente use isso como um norte, como uma bússola, como um guia para a nossa evolução e para a gente entregar energia nisso e conseguir melhorar nessa questão específica, conseguir evoluir nessa questão específica, conseguir aprender nessa questão específica. E finalizando o nosso momento de evangelho e prece da noite de hoje, rogamos aos bons espíritos encarregados de fluidificarem a água que se encontra ao nosso redor, em nossas casas, que possam transmitir energias salutares do fluido cósmico universal para o nosso equilíbrio psíquico e físico. Que as moléculas da água sejam convenientemente transformadas para a cura dos doentes, para a bênção das crianças que irão ingeri-la, dos idosos, gestantes e todos nós, para o refazimento espiritual, também daqueles que não puderam estar presentes, mas que se beneficiarão ao beberem desta água. Que este momento nos inspire para que nos tornemos mais humildes, caridosos, fraternos uns com os outros. Obrigada aos espíritos amigos, obrigada Jesus, obrigada Deus de amor. Fiquemos em paz.